Quem é Jesus para você? Nós celebramos o 21º domingo do tempo comum e nosso Senhor faz essa pergunta para os discípulos: o que os outros estão dizendo quem eu sou? O que os outros estão pensando? E os discípulos vão dizer que eles estão pensando que é Jeremias, que é Elias, que é um profeta que ressuscitou. Quem é Jesus? Veja, essa resposta foi o que os outros estavam pensando. Agora Jesus faz uma segunda pergunta. E vocês? Que pensa que eu sou? E Pedro apressadamente vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, se pergunte neste momento em que grupo você está. Porque se você disser que o Senhor é isso, que é aquilo, mas não disser que Jesus é o Filho de Deus, você pode estar nesse grupo periférico. Então, seguir o Senhor, necessitamos, meus irmãos e irmãs, conhecer mais do Evangelho e conhecer também do que a doutrina da igreja diz. Porque eu posso seguir a vida e nunca ter conhecimento, nenhuma catequese básica sobre nosso Senhor, sobre a humanidade, a divindade. Então, recomendo a conhecer sempre mais. Mas esse conhecimento não seja somente intelectual, mas tenha um conhecimento de intimidade, como conhecemos a Deus amando. É pelo amor que nós vamos conhecendo e sabendo também o que Deus quer de nós. Então, que estejamos neste segundo grupo. Que não fiquemos perdidos nas respostas, mas que sejam respostas definitivas e que não seja uma resposta também somente pessoal, ilhada e diferente e mesmo ainda que esteja dissociada de Pedro. Aí nós entramos na segunda parte do Evangelho. Quando Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ora, e Jesus também vai dizer que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Há uma coincidência aí. Pedro vai fazer com que a fé não seja perdida. É isso mesmo. Ele vai guardar o depósito da fé. Quando perdemos a comunhão com Pedro, nós começamos a fazer várias elucubrações sobre Jesus, sobre Deus, sobre a igreja, e talvez nós fiquemos na periferia. Sem Pedro, nós nos perdemos, meus irmãos e irmãs, porque Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Jesus deu o poder para Pedro de abrir e fechar os céus. Deu as chaves. Pedro é uma espécie de mordomo da igreja. Ele tem as chaves. Então, estar em comunhão com Pedro é estar em comunhão com Jesus. E agora, se você vai ao Vaticano, eu tive esse privilégio de ir lá e ver que embaixo do baldaquino está Pedro. Então eu fiquei muito emocionado quando estive nas catacumbas e vi que Pedro, os restos mortais de Pedro está justamente embaixo do baldaquino. Ou seja, é a igreja de Cristo fundamentada. Jesus é a igreja, mas a pedra é Pedro. Se nos dissociarmos de Pedro, podemos nos perder. Pedro, ele nos leva à unidade. Unidade, que essa unidade seja unidade de coração, unidade de pensamento, isto é, da doutrina, conservar que ele é o Filho do Deus vivo. Se desvincular disso, podemos cair em heresia. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine para que estejamos fiéis à sua vontade, unidos a Pedro. Amém. Se inscreva no canal da Escola do Carmelo, aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo.